Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Perniandi. Estamos aqui novamente no nosso estúdio Atibaia Jardim e você que não me conhece, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. Hoje eu tenho uma convidada especial, doutora Panúncio. É isso, doutora? Esse é o teu sobrenome, é assim que se pronuncia? Karina Panúncio. Panúncio, que legal. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, doutor Daniel? É um prazer estar aqui neste podcast. Foi uma honra para mim receber o seu convite do doutor Sidney. E realmente espero agregar aqui um pouco mais de conhecimento na área jurídica sistêmica. E o que agradeço, foi uma honra a doutora ter aceito o nosso convite, a doutora é especialista numa área o qual eu tenho pouco conhecimento, né? Mas eu já sei antemão que é algo que é importante, não só para o direito, mas para a vida. Eu sei que isso a gente leva para a vida. Exatamente. Tô correto, né? O direito sistêmico ele está a serviço da vida e da justiça. Olha aí, tá vendo só, gente, como é importante? Vamos lá, doutora, me fala uma coisa. Qual a área que você atua hoje? Aonde é o teu escritório? Né? E mata uma curiosidade minha, antes a gente entrar mesmo no direito sistêmico, que é o objeto da nossa conversa. Por que direito? O direito entrou na tua vida por onde? Por que a escolha das ciências sociais e jurídicas? Eu vou explicar os motivos sistêmicos pelos quais eu escolhi a faculdade de Direito lá em 1994. Então, eu sou a Karina Panúncio Baptista de Oliveira. Eu sou filha de Abel, que também era advogado, e de Sônia, que é uma professora aposentada. Eu disse que meu pai era advogado porque meu pai faleceu no meu último ano da faculdade de Direito. Então, assim, Daniel, a minha escolha pela faculdade de Direito ela realmente aconteceu por conta do meu pai e da minha linhagem paterna. O meu avô paterno também era advogado. Olha, uma linhagem de advogados. Sim, então o direito está na minha veia, né? E eu confesso para você que eu não me lembro de escolher outra faculdade na época que não fosse a faculdade de Direito, porque eu já admirava, eu me lembro desde criança admirando meu pai nos debates jurídicos com os colegas. Na época era muito telefone, Sim. Né? E eu me lembro de papai recebendo ligações de clientes e se envolvendo naquelas causas e se empenhando, né? Com afã de resolver. E aquilo me chamou a atenção, né? Mamãe também como professora, eu sempre admirei, e talvez por isso hoje eu esteja também envolta com questões na área do ensino mesmo, das palestras, enfim, esse é o motivo da escolha da faculdade de Direito, que infelizmente meu pai não pôde me ver formada porque acabou infartando, né, no meu último ano de faculdade. Então, foi uma colação de grau muito triste para mim, mas, em contrapartida, aquilo me fez também ter mais empenho para depois seguir para frente a carreira. Sim. Né? Sim, com um nome importante, vindo da família do meu pai, né? Mas depois coube a mim tocar a profissão de advogada. E com um infortúnio, né? O falecimento do teu pai. Você, então, pegou o escritório, tocou o escritório, como que ficou a questão do escritório do teu pai? Então, meu pai, ele tinha um sócio, certo, né? Inclusive que eu honro a família do Dr. Marley Beneduzzi. Por mais de 20 anos eles foram sócios. Okay. Então, durante os primeiros anos, eu tive a oportunidade ali
de ter uma assessoria, né, desse sócio do meu pai, Uhum. porém, logo a gente conseguiu dividir realmente, né, e aí eu segui realmente, como eu te disse, Uhum. a carreira solo, Certo. né, com meu irmão por um tempo também, que é advogado. Seu irmão também é advogado? Também Que advogado, legal. também seguiu a carreira Jurídica. Que advocatícia. legal. Somos os dois na área. E hoje eu tenho escritório Tá. ao lado do fórum em Bragança, no Uhum. edifício Capital, Sim. na sala 8. Na Avenida Imigrantes. Isto, Ok. onde estou há mais de 20 anos. Olha, 20 neste anos. escritório legal. que eu herdei do meu pai, Uhum. né? Então, é uma sede já bem estabelecida lá. Uhum. E hoje eu estou com o meu irmão e com o Dr. João Vidiri, que é um parceiro na área também. Então, a gente trabalha juntos. Legal. Na E lá área trabalha direito civilista, civil. civilista e Uhum. familiarista. Ah, legal. Né? Trabalhei muito tempo com condomínio. Condomínio. 15 anos eu prestei assessoria jurídica para um condomínio grande em Bragança, que é o condomínio residencial Colinas da Mantiqueira. Mas já faz uns 3 anos que eu me dedico agora exclusivamente à área civil, mas aí um pouco mais focada em... Família. Exato. Menos condominial e mais Porque daí família. eu passei, foi quando eu comecei a estudar também, em 2021, durante a pandemia, o direito sistêmico, o pensamento sistêmico e as constelações familiares com ênfase no direito. Legal. Foi a minha primeira formação pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, a SBDCIS, da doutora Fabiana Quezada, uma colega nossa advogada, que tem a escola dela em São Paulo. Em São Paulo. Então, essa foi a minha primeira formação. Eu comecei os meus estudos nesta área em 2021. Perfeito. Pegando esse gancho desse curso, né, de direito sistêmico, vamos adentrar, então, ao nosso assunto principal. O que é direito sistêmico? De fato, o que é direito sistêmico? Explica pra gente. Sim, assim como você, muitas pessoas me questionam, porque, de fato, poucas pessoas conhecem, de fato, o direito sistêmico. Então, vamos lá. A terminologia direito sistêmico, ela foi criada por um juiz de direito chamado Dr. Sami Storch. Ele é juiz de direito na Bahia e ele denominou este nome quando ele passou a utilizar as constelações familiares dentro do fórum, né, lá no Tribunal de Justiça da Bahia. Isto em 2012. E o sobrenome dele parece que é lá do Rio Grande do Sul, né? Eu não sei se tem relação. Porque parece um sobrenome alemão, não parece? Eu não sei a origem, para te falar bem a verdade. Eu não sei a origem. Mas legal. Eu sei que ele tem então um iniciou irmão... na Bahia. Então, Que legal. Exatamente. Ele foi o pioneiro na utilização das constelações familiares dentro do Poder Judiciário. Do TJ. Em 2012. Então, desde 2012, ele atua com as constelações como um método terapêutico de solução de conflitos. E a partir daí, ele criou o nome direito sistêmico. Mas é importante que se diga que o direito sistêmico não é um novo ramo do direito, tá? Ele pode ser aplicado em todas as áreas. É uma ciência, na verdade, ela é uma ciência jurídica que se complementa com a constelação, que é uma ciência social dedicada ao estudo dos comportamentos, dos relacionamentos humanos. Então, é uma ciência social e jurídica com foco na solução dos conflitos. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, quer dizer que estamos com o objetivo de solução de conflitos, né? Isso. Em causas que o Poder Judiciário está envolvido, porque senão não teria o nome direito. Exatamente. Né? Então, nós temos uma questão de solução de conflitos vinculada ao judiciário, que as partes
procura o judiciário para resolver o problema deles, ao invés de ir no psicólogo. E o judiciário, então, utilizando-se dessa ferramenta, ela Exato. busca trazer soluções para os familiares, no caso. É uma abordagem terapêutica. Psicológica. É uma abordagem terapêutica. Terapêutica, Tá. não Não digo está psicológica. ligado direto à psicologia ou psicanálise, não. Não, na verdade, assim, quem desenvolveu as constelações, entrando já inclusive na questão da constelação familiar, Uhum. ela é uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida por um teólogo, filósofo e pedagogo alemão chamado Bert Hellinger. Uhum. Bert Hellinger, ele nasceu em 1925 e morreu em 2019 com 93 anos de idade. Ele que desenvolveu o método das constelações e elas foram parar no judiciário justamente porque é um método muito eficaz na solução de conflitos. Por isso adentrou ao Poder Judiciário. Bert Hellinger, ele também foi conhecido como um dos principais terapeutas da Europa. Depois ele estudou psicanálise também nos Estados Unidos. Então, ela tem uma raiz também da psicanálise. Ele foi um estudioso da psicologia. Porém, ele desenvolveu este método, que é um método próprio, desenvolvido por ele, né? Alguns psicólogos utilizam a técnica nos consultórios, né? Porém, ela não é unanimidade, né? O Conselho Federal de Psicologia tem algumas objeções em relação ao uso da constelação, né? Então, não é uma prática unânime, né? Por isso que a gente não pode dizer que ela é psicológica, mas ela é terapêutica. Né? E como que ela acontece? Um facilitador ou um constelador bem preparado, não é um mediador, e capacitado para isto. Eventualmente, um mediador até pode, né, se ele tiver uma formação depois própria no pensamento sistêmico e constelação, tem que ter uma formação específica, né, que demanda muito estudo. Perfeito. Então, o nome que se dá a essa pessoa que faz a constelação, ele é o... constelador ou facilitador, a gente chama. Então, como que ela acontece? Normalmente, em uma sessão, mais tradicionalmente com um grupo de pessoas, alguém vai com um tema, né, para ser trabalhado a partir de um conflito. Não necessariamente problemas de família. Pode ser, por exemplo, um problema de vizinhança, por exemplo. Não necessariamente. A constelação ela vai trabalhar muito comumente questões de família, né? Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é constelação familiar. Vem na cabeça, né? Por que isso? Mas não é exclusivo, né? Não é, vou te explicar. Mas por quê, doutor Daniel? Porque se você parar para pensar, tudo na nossa vida provém de vínculos familiares e de heranças ancestrais. Nós pensamos, sentimos e agimos a partir daquilo que nós conhecemos da nossa família, né? A partir da nossa criação, das nossas crenças, exatamente, né? Então, muitas vezes a gente acaba esbarrando ali nos padrões familiares, tá? Mas temas como, então, muito comumente divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, alienação parental, heranças, né? A gente utiliza muito. A constelação, ela é muito útil para desemaranhar ali aqueles processos de inventário que levam anos. Mas também podemos tratar, por exemplo, questões de empresa. Empresarial também. Empresarial, negócios, por meio da constelação organizacional. Olha, legal. E aí é muito interessante a gente trazer, por exemplo,
empresas que estão com conflitos entre colaboradores, sócios, né? Perto de falência, são temas que a gente traz também e trabalha numa constelação. Então, aí, este facilitador, a partir do tema que o cliente vai trazer, e dispondo ali de um grupo de pessoas dispostas para representar, o facilitador vai conduzir a sessão, e nesta sessão eles serão convidados, um a representar os membros familiares desta pessoa, deste cliente, desta pessoa que vai ser constelada a partir da questão que ela vai trazer, né? Então, as pessoas, elas vão ali se posicionando, né, no lugar bem preparado para isso, e vão representar, interpretar o histórico familiar da pessoa, através ali do que a gente chama de campo morfogenético. E neste campo que se forma ali, de forma fenomenológica, essas pessoas vão passar a manifestar percepções corporais, sensações, como se fosse a própria pessoa que elas estão representando, né? De forma realmente surpreendente. E trazendo ali à tona, através desta movimentação, desta dinâmica, trazendo à tona raízes do problema, né? Dinâmicas ocultas que acontecem de forma inconsciente entre os membros da família, de forma a trazer luz para aquilo que está, de repente, causando todo o conflito. Né? Me lembra muito psicanálise, porque eu fiz alguns meses de curso de psicanálise. É mesmo? E trazer à luz o que está no escuro, né? Tentar entender a causa do problema é algo que a psicanálise trabalha muito. Acho muito legal essa questão. Então, porque, doutor Daniel, cientificamente comprovado, nós somos seres humanos de 90% a 95% inconsciência. É muita coisa, sim, né? Eu gosto muito assim, eu sei que não tem nada a ver com o direito sistêmico, mas eu gosto muito daquela questão de entender o problema, né? A raiz do problema para tratar o problema. Você não consegue tratar uma doença sem um diagnóstico. Né? Então, exato. Eu estou triste. Tá, o que me causa a tristeza? Será que eu posso mudar? Ou eu posso tratar de alguma outra forma? Mas eu tenho que entender qual é a raiz. Acho muito legal. E eu vejo que a escuta ativa, que provavelmente você escuta quem está lá. Às vezes a pessoa só quer ser escutada. É isso, exatamente ela quer que a ex-esposa, ou então aquele conflito, olha, ela não me escuta. E, de repente, eles abrem ali para falar e reatam. Fale a verdade, muitas vezes um cliente nos procura no escritório porque ele só precisa conversar. Ser ouvido. Exato, não é conversar, ouvido. É ser escutado. Inclusive, você tocou num ponto que eu acho importante de eu ressaltar, que o direito sistêmico, ele não é só constelação familiar, né? Ela é uma das bases do direito sistêmico. Porém, nós nos utilizamos de várias ferramentas, né, para um atendimento sistêmico. Dentre elas, a escuta empática, exato, né, a comunicação não violenta. A pessoa se sentir pertencente. Olha, eu estou para dividir o meu problema, a minha dor, e exatamente. Você se colocar numa posição de não julgar. Isso, e você falar, estou para te escutar. O que te aflige? O que você está buscando advogado, judiciário, para quê? E assim, eu acho que aí o advogado tem que ser sincero ao ponto de falar para o cliente, opa, estamos com uma queda de luz aqui. Mas não terminou. Enfim, eu acho que o advogado, com a escuta ativa, de estar ali se colocando ao ponto de escutar o cliente, ele tem que ser muito sincero ao cliente também. Porque não adianta o advogado querer ganhar dinheiro, escutar o cliente e vamos litigar.
às vezes não é um momento de litigar. Exato. Às vezes é um momento de você... Não, calma aí, olha, eu vou intermediar uma conversa e vamos resolver. Exatamente. Né? Porque temos colegas que não vê a oportunidade de litigar, pensando em dinheiro. E a gente não julga Não é? também esses colegas. Por quê, doutor Daniel? Porque, na verdade, a nossa formação na faculdade é uma formação que nos ensinou a litigar. A litigar, exato. A litigar, a debater, a combater, a reagir, Exato. a ganhar processos. Nós fomos treinados na faculdade, na minha época já era assim, e me parece que hoje ainda, porque eu assisti o podcast com a doutora Isabela ainda essa semana, Sim, que vocês sim. tiveram, e eu escutei vocês falando de ganhar processo. Sim. Né? E a doutora Isabela tem 3 anos de OAB. Quer dizer, me parece que ainda hoje, infelizmente, nos é ensinado na faculdade a ganhar processo. Sim. Ok, a gente tem que ter ferramentas para lidar com litígio, né? Sim. Porque, antes de mais nada, eu também sou advogada. Sim. Né? Então, O que nos mantém vivos é os honorários, diga-se de passagem. agora você os pode... honorários que nós fazemos, Isso, tá? Vou agora você fazer uma pode ter observação. honorários litigando ou resolvendo problemas. Como que você quer ganhar dinheiro? Então, o foco do Né? direito sistêmico é a resolução. Não é a litigando, resolução. ganhando dinheiro, resolvendo problemas. Agora, muitas vezes, doutor Daniel, muitas vezes, o cliente que chega no nosso escritório, ele ainda não está preparado para um acordo. Né? Mas olha só que legal para quem vai nos assistir. Você é advogado, jovem advogado, ou então advogado de mais longa data, né? O que eu penso quando a gente fala de honorários nessa questão sistêmica de resolução de problemas? Você oferece para o teu cliente um trabalho jurídico, o qual levaria 1 ano, 2 anos, pelo valor da tabela da OAB ou aquela porcentagem da OAB. E se você falar para ele, olha, eu consigo resolver o teu problema com apenas uma audiência no Sejusc, vamos chamar para conversa, para uma negociação, o qual você aplica alguns princípios do direito sistêmico, ok? E você consegue resolver uma questão numa audiência de conciliação no Sejusc, pré-processual, inclusive, economizando dinheiro, tempo, né, do processo, e você pode cobrar até mais caros honorários, porque você vai resolver mais rápido o problema. Isso que é importante, eu acho, da gente falar. Essa cultura que a gente precisa... que de repente acham que, nossa, mas se eu intermediar e ali as partes entrarem no acordo, porque quem faz acordo são as partes, Sim. não somos nós, Não, né? a gente só... Como vão ficar meus honorários, né? Gente, a nossa tabela da OAB, ela prevê honorários para facilitarmos, para intermediarmos composições amigáveis. Exato. Né? Exato. Veja, nós vamos resolver a questão dela da mesma forma como ela nos trouxe. Exato. Nós só vamos ter mais recursos para fazer isso de uma forma mais rápida, e se nós termos esses recursos, foi porque nós também investimos e estudamos para isso. Sim. Né? Agora, o advogado tem que ter a consciência de que ele pode cobrar até um pouco mais caro para resolver mais rápido e talvez melhor. Eu acho que... Porque você deixar o teu direito na mão do juiz para ele decidir é uma coisa. Quando você coloca as partes e você chega a um consenso, chega a um acordo, é muito melhor um acordo entre as partes do que uma sentença condenatória. Uma decisão por um terceiro que não entende, às vezes, a dor daquelas pessoas que estão ali. Este é o ponto, doutor Daniel. Não este é o ponto. A intenção do direito sistêmico, quando adentrou ao Poder Judiciário, foi justamente levando em consideração a morosidade também da justiça, do nosso sistema de justiça, né? Infelizmente, a qualidade de algumas sentenças. E por quê? Na grande maioria das vezes, a sentença judicial, ela não encerra o conflito. Sim. Perceba. Não. Muitas vezes, a sentença de um juiz, ela não vai satisfazer a necessidade de nenhuma das partes. O juiz vai ditar o direito, mas fazer a justiça ou resolver o conflito está muito longe de uma sentença. Ele vai aplicar a lei ao caso concreto. Nem e quem sempre disse que aquela lei vai satisfazer. O que nós buscamos é justamente satisfazer as necessidades individuais das partes. E eu acho que quando a gente tem ferramentas para conseguir, num atendimento sistêmico, por meio de perguntas estratégicas, extrair qual que é a necessidade daquele cliente, por que ele
age e se comporta daquela forma, isso é muito engrandecedor. Uhum. E a partir daí, nós damos condições e recursos para essa pessoa se apoderar dos quereres para resolver a própria questão, né? Ninguém melhor do que as próprias partes para resolverem aquilo que diz respeito à vida delas. Exato. Delas próprias. Às vezes a pessoa está querendo algo, buscando um direito que de fato não tem. É o ego. É uma questão mal resolvida. É uma dor. É algo, foi uma traição. É alguma coisa que ela quer vingança. Ela não quer direito, ela quer vingança. E você trazer à luz o motivo que ela está buscando aquele direito, talvez traga para a pessoa que está buscando o entendimento de que, será que vale a pena? Será que realmente eu tenho esse direito? Né? Será que não é só o meu ego falando? Principalmente quando a gente consegue trazer a consciência desses clientes, por exemplo, a razão pela qual a pessoa pode ter sido traída, por exemplo, por meio de uma repetição de padrão de traição dentro daquele sistema familiar, porque como advogados sistêmicos, a gente olha o cliente que nos procura sabendo que por trás dele tem todo um sistema familiar. Sim. Tem um pai e uma mãe. Repetição de padrões. Todos nós viemos de um pai e de uma mãe, inevitavelmente, né? E o que será que aconteceu, de repente, na vida desta pessoa lá atrás, que faz com que ela haja da forma como ela está agindo hoje, por exemplo, em relação a um parceiro, a uma parceira, em relação aos filhos. O que o pai ensinou sobre valores? De repente, o que o pai passou para o filho sobre valores, ele reflete para o resto da vida. Lógico que ele pode quebrar esse ciclo, desde que ele reconheça que ele está num ciclo vicioso que está fazendo mal para ele, né? Então, assim, é trazer à luz o problema. É reconhecer, por exemplo, por meio de uma escuta ativa, quais são os valores daquele cliente, que muitas vezes não são os mesmos que o meu. Exato. Porque eu tenho um sistema familiar diferente do dele. Exato. Né? Então, aí a gente evita fazer julgamentos, né? E permite que isso aflore. Eu acho importante trazer os princípios sistêmicos da constelação, e que nós identificamos num atendimento sistêmico. Voltando a Bert Hellinger, ele desenvolveu o método terapêutico das constelações porque ele identificou o que a gente chama de leis sistêmicas, princípios sistêmicos ou ordens do amor, que a gente introduz no direito sistêmico, e elas são 3. E quando elas estão em desequilíbrio, qualquer uma dessas leis, isso vai causar emaranhamentos e conflitos. Então, a primeira delas é a lei do pertencimento, e por meio da lei do pertencimento, ela estabelece que todos nós, quando nascemos, nós temos uma necessidade intrínseca de pertencer àquele sistema ao qual nós nascemos. Né? Esta é a lei do pertencimento. Num sistema familiar, todos os membros de uma família pertencem àquele sistema, sejam, inclusive, alguns membros abortados, assassinados, ou de alguma forma excluídos, né? As pessoas que a gente chama muitas vezes de ovelha negra da família e desejamos excluir, esses excluídos também pertencem. Também faz parte. E se nós não olhamos para esses membros familiares excluídos, isso vai causar, inevitavelmente, um desequilíbrio, um conflito. Eu poderia trazer, assim, um exemplo de que a família é como se fosse um lago. Se você joga uma pedra, tem ondas e reflete em todo mundo. Então, não queira você pensar que eu vou excluir esse daqui que está tudo resolvido. Não.
Porque o fato de excluir algum ente querido ou inquerido, né? Alguém não querido da família, isso traz reflexo para tudo e para todos. Vai trazer, se nós excluirmos alguém da família, isso vai trazer consequências, inevitavelmente. Em tudo. Né? E seja nas decisões da tua vida, seja no teu comportamento, enfim, tudo há um reflexo, de forma direta ou indireta, né? Por exemplo, numa sessão de constelação, o facilitador, ele vai trazer recursos e frases sistêmicas, muitas vezes, de inclusão. Né? Para que o sistema volte a se equilibrar. Isso de acordo com a lei do pertencimento. Que legal, né? Muito bom. E me fala uma coisa, nós estamos falando tanto de direito sistêmico, eu queria saber, o direito sistêmico, qual é o paralelo dele com o direito tradicional, né? Nós já falamos um pouco, mas eu queria saber, o direito sistêmico, ele pode estar junto, ao lado, de forma paralela, Exato. ou ele está praticamente misturado? O direito, ele seria de forma humanizada sistêmico também, no seu princípio? Misturado não, né? Não. Eu diria, sim, que os dois andam juntos. Andam juntos, ok. A gente reconhece que o direito tradicional, ele veio primeiro. Sim. Então, nós reverenciamos esse direito tradicional, né? Inclusive, foi o direito em que eu comecei a minha carreira e durante muito tempo né, atuei nela. Então, o direito sistêmico, ele não anula o direito tradicional sob hipótese nenhuma. Pelo contrário, reconhece. E hoje, para quem acredita e se utiliza da técnica, eles andam juntos. Né? O direito sistêmico e o direito tradicional. Um não anula o outro, muito pelo contrário. Aplicar. Se quiser aplicar, é totalmente aplicável em qualquer área. Ele, evidentemente, tem o foco, como eu te falei, na solução. Né? Então, é um direito mais humanista. Eu acho que, assim, trazendo, assim, hipoteticamente, o direito sistêmico para o campo do direito penal. Eu não sou criminalista, né? Se o Dr. Sidney estivesse aqui, ele não está porque ele está fazendo um curso. Muito utilizado no direito penal. Você pensa, trazer a vida do preso, falando, olha, ele não tem culpa, porque ele é de uma família desestruturada, que o sistema trouxe ele aonde ele está, e trazer um histórico do preso. Exatamente, é muito interessante no direito criminal. É aplicável no direito penal? Muito aplicado. Eu só imaginei, nem pensava que era de fato, e é. Muito aplicado. Olha que legal. Por quê? E é interessante da gente perceber, quando a gente vai entrar na área criminal, como as pessoas repetem padrões de crime dentro da família. Você pode perceber, né? As pessoas que estão ali cometendo crimes e delitos e os presos, se você for investigar, vai verificar que por trás daqueles presos, né, muitas vezes existe a falta paterna, né? Eles cresceram com a ausência de uma educação paterna, alguém da família. A ausência da figura paterna existe inclusive grandes consequências para as pessoas? O que você pensa? Então, a gente sabe que as pessoas que se envolvem com drogas, né, com vícios de uma forma geral, isso normalmente reflete a ausência paterna, né, normalmente. Mas o padrão de crimes na família é algo que se repete de geração em geração. Então, quando esses presos eles têm a oportunidade de entender a razão pela qual eles cometeram aquele delito... Normalmente, esses presos que vêm de geração em geração, eles têm consciência que a geração anterior cometeu aquele crime? Absolutamente. É uma repetição. Absolutamente. E eu gosto de falar isso, doutor Daniel, porque, inclusive, diferente, aqui em Atibaia, né? Não é legal. Você me fez lembrar que até o ano passado eu vinha com uma consteladora que criou um projeto chamado Projeto Pertencer, para utilizar as constelações dentro dos presídios, né? E ela é muito eficaz.
as constelações e as vivências sistêmicas dentro dos presídios. Uhum. E é por isso que eu, em loco, posso te dizer que tive oportunidade de ver como aqueles presos, eles realmente, eles ficam impressionados quando a ficha cai e eles tomam consciência da razão pela qual eles cometeram um delito, né? Que de repente aquilo foi cometido por eles inconscientemente como uma repetição de padrão, sabe? Dando a oportunidade dele de quebrar aquele ciclo vicioso. Porque a pessoa toma consciência. Sim. E a partir desta tomada de consciência, ele vai ter forças e a gente oferece daí recursos e subsídios para ele trabalhar essa questão, né? De dentro para fora. Sim. No Rio Grande do Sul, tem uma juíza chamada doutora Lisandra Sericato, que faz um trabalho espetacular com os presidiários lá no Rio Grande do Sul. Você vê uma área importantíssima para você recuperar ou tentar recuperar os presos, né? Porque não basta você fazer com que o preso preste, ou melhor, que fique preso pelo tempo que ele está condenado, porque você introduzi-lo à sociedade tem que ser de uma forma que ele esteja preparado ao ponto de ele entender o porquê que ele errou. E não querer errar novamente. Exato, né? E é importante que se diga também que nós aqui com direitos sistêmicos não pretendemos jamais anular a lei ou evitar que Mas a pessoa é uma que ferramenta. cometeu um crime, por exemplo, responda por aquilo, né? Mas é uma ferramenta para o judiciário, para o sistema prisional, de reintroduzir, de dar segurança para a sociedade. E muito eficaz, não é? E muito eficaz, porque eu pude acompanhar isso de perto, por isso que eu te digo, sabe? Eu falei para você das leis sistêmicas, parei na lei do pertencimento, mas quero falar as outras duas, Opa, tá? Por favor. Depois da lei do pertencimento, vem a lei da hierarquia, ou lei da ordem, né? Segundo a qual as pessoas que vieram antes no nosso sistema, elas têm este lugar em que nós devemos reverenciar, né? Então, por exemplo, eu sou pequena em relação aos meus pais, que são pequenos em relação aos meus avós, né? Então, nós temos uma honra, uma reverência aos nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, né? Sejam ancestrais ou sejam membros vivos da nossa família. Então, nós devemos respeitar o lugar daqueles que vieram antes. Então, a lei da hierarquia, ela refere à ordem de chegada na família. Então, cada um tem o seu lugar de acordo com a chegada na família. Então, é importante a gente entender o nosso lugar dentro da nossa família. Eu, por exemplo, como primeira filha do meu pai e da minha mãe, depois eu tenho o meu irmão do meio, que é o Abel, e ainda tenho um terceiro irmão mais novo, que é o Daniel. Né? Meu xará. Seu xará, exatamente, olha só. Então, é importante a gente saber qual que é o nosso lugar dentro da nossa família. E quando a gente está no nosso lugar, sem ocupar, por exemplo, o lugar dos nossos pais, né, que muitas vezes é uma tendência da gente querer ocupar o lugar da mãe, o lugar do pai. Ou às vezes o filho é colocado no lugar do pai pela ausência do pai. Por exemplo, num caso de separação dos pais, esse pai, por exemplo, vai embora de casa, acontece muitas vezes de um filho... Um filho mais velho... Tomar o lugar do pai. Passa a dormir com a mãe. Nossa, né? Tem isso? Opa! Sério? Opa! Acontece muito. Ele inconscientemente vai querer tomar aquele lugar. Caramba. Né? E isso vai causar, inevitavelmente, muitos desequilíbrios naquele sistema. Eu acredito. Porque a pessoa está saindo do lugar dela. Acredito. Né? Então, numa constelação, a gente consegue também reorganizar os lugares, a estrutura familiar. Né? Porque quando nós estamos também no nosso lugar, conscientemente, dentro da nossa família, do nosso sistema, nós também vamos assumir o nosso lugar na nossa profissão, né? Eu, como advogada daí, não vou querer tomar o lugar
de pai ou de mãe do meu cliente. Sim. Porque muitos advogados acabam fazendo isso. Sério? Acabam assumindo papéis de pai e de mãe do cliente, Jesus. de salvadores do cliente. E aí que a gente vai se emaranhar, que a gente vai sofrer junto. E a doutora viu o último podcast que eu gravei, Me lembro. e eu tenho a tendência de não me envolver emocionalmente com os problemas dos meus clientes. Não tenho. Eu aprendi desde o Isso é uma começo. atuação sistêmica. É. Isso é uma O atuação. problema do meu cliente é dele. Eu tenho que dar o melhor que eu posso para tentar resolver um problema o qual eu não criei, o qual eu fui buscado para tentar resolver o O problema. conflito é do cliente. O conflito é do Exato. cliente, o problema é do cliente, a dor é do cliente. Lógico, de forma humanizada, no atendimento, eu tenho que entender o meu cliente, mas não internalizar o problema do meu cliente, a minha pessoa. Porque, inclusive, Né? Isso eu consegui aprender. doutor Daniel, se você tomar para si a causa do cliente e começar a sofrer Um ano junto você tá com ele, morto. eu vou te falar uma coisa, você nem vai ter condições de ajudar aquele cliente Exato. como um advogado. Como que você vai Porque a advogar gente com sai do emoção? Você sai do seu lugar de advogado. Sai da razão e entra na emoção. Não pode. Exato. Não pode. Então, o sistêmico é interessante porque ele nos dá recursos Exato. para estarmos no nosso lugar. Para de entender advogado. qual é o nosso lugar. Inclusive, você sabe que tem algumas técnicas que eu aprendi, que eu achei muito interessante, e eu utilizo quando eu percebo que eu estou sendo conduzida para entrar naquela história que o cliente está me trazendo. Muitas vezes a gente acaba se debruçando né? Ou de repente deixando vir à tona ali alguma emoção. O que a gente pode fazer? Literalmente se afastar um pouco. Utilizar o recurso realmente do afastamento, do distanciamento físico. Respira, se afasta um pouco, o cliente nem vai perceber, isso já te dá condições de voltar para o seu lugar de advogada. E tem consequência psicológica. O pouco do afastamento que se dá é você, pro teu corpo, pra tua mente, é algo, opa, calma aí. Qual é o meu lugar? E eu falo para os advogados, né? Uma coisa que eu vivo há 18 anos, né? Eu tenho 18 anos de advocacia, é pouco perto da doutora. Já é um bom tempo, né? Já é um bom tempo. Mas eu posso falar, pela experiência de 18 anos de carreira que eu tenho, é que tente não levar para casa os problemas dos clientes. Sim, exato. Exato, porque... Os problemas da nossa profissão devem ficar restritos ao escritório. Porque se você for levar para casa, você vai dormir mal. Você vai tratar a tua esposa, talvez, mal. Você vai levar isso para os teus filhos, algo Daniel, que não é nosso. Aí a gente já entra na terceira lei, inclusive, a partir disso que você me trouxe. A gente já entra na terceira e última lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio. Olha. Equilíbrio de troca ou equilíbrio entre dar e receber. Né? Então, dentro da nossa profissão, essa lei, ela vai viger em todos os relacionamentos, tá? Então, num relacionamento de amizade, num relacionamento de casal, mas num relacionamento de trabalho também. Qual que é a nossa troca ali, né? Nós vamos prestar um serviço para aquele cliente, recebendo honorários para isto, né? Recebendo honorários equilibrados, justos, né? A partir do trabalho que nós vamos oferecer, dentro, por exemplo, de uma carga horária, né? Então, num contrato de honorários advocatícios, por exemplo, com cláusulas sistêmicas, é importante deixar claro, a gente tem que ter um limite, né? Porque se o advogado ele se doa, e de repente não foi capaz nem de cobrar honorários suficientes para se doar da forma como ele está se doando, assim, absurdamente, aquilo vai ser pesado, cansativo, exaustivo, ele vai querer jogar tudo para cima. Percebe? Eu amo quando o cliente manda mensagem para mim sábado à noite perguntando do escritório. Eu só respondo na terça-feira. Porque sábado no trabalho, domingo no trabalho, e segunda-feira, de repente, eu fiquei muito ocupado, esqueci de atender ele. Aí só na terça-feira eu atendo o cliente. Perfeito. Agora, se ele mandar mensagem para mim na segunda-feira eu respondo. Mas horário é comercial. Interessante, doutor Daniel, daí a gente deixar isso discriminado num contrato de honorários, para o cliente também não ser pego de surpresa. O que é combinado não é caro. Olha, quer atendimento depois do horário de serviço, depois das 18 horas, por exemplo, vai ter um valor. E eu, na verdade, nem valor eu coloco.
no meu contrato, o atendimento está lá, de forma expressa. Dia útil, horário comercial. Ponto. Eu faço também advocacia para empresas e para condomínio. O mesmo vale para o empresarial quanto ao condomínio. Condomínio, a gente sabe que às vezes de madrugada o pessoal briga, tem confusão. Família também. Acredito. Violência doméstica, né? Exato. Violência contra a mulher. E aí, o que o pessoal faz? Eles até mandam mensagem para mim, mas eu tenho 2 WhatsApps. Eu tenho o WhatsApp do meu telefone fixo, que é do escritório, que é o profissional, Tá. e eu tenho o meu telefone celular. Melhor, né? Eu ainda não cheguei Então, nesse assim, ponto. eu consigo administrar os dois. Quando eu vejo assim, olha, empresarial vai ser só o número fixo do WhatsApp. Então, ele tem acesso para mim, né? Mas ele é totalmente profissional, né? Então, isso é com condomínio, com empresarial e alguns clientes, o qual eu vejo, esse vai me dar trabalho. Então, meu WhatsApp é só esse daí, entendeu? Tá. Então, assim, não consegui separar 100%, não consegui. Mas tudo Mas bem, eu tenho já 2. É um caminho, hein? Já é um caminho. É um caminho. É um caminho. É um caminho. Fica a dica também. Então, é lei do equilíbrio. Exato. É a lei do equilíbrio. É tão difícil achar o equilíbrio, É a lei do né? equilíbrio. Então, a gente tem É que uma estar luta se trabalhando diária. nesse sentido. É. E para também cobrar honorários condizentes com o serviço que nós vamos oferecer. É uma coisa que o advogado erra muito, né? De muitas cobrar vezes, honorários. Principalmente os jovens advogados têm dificuldade de estipular aqueles honorários, né? Mas a tabela da OAB está aí para isso, né? Eu falar que a tabela é o valor mínimo. Exato. O que a gente faz? É o valor mínimo. Tem que ser para facilitar para a pessoa, mas também eu coloco um limite nesse parcelamento. Isso é importante. Isso é postura sistêmica também, né? Para que a gente tenha um equilíbrio nessa relação. Nossos compromissos financeiros. Agora, sabe o que acontece também, doutor Daniel? Quando a gente não consegue, inclusive, colocar valor naqueles honorários para o cliente, a gente está intrinsecamente dizendo para aquele cliente que ele não tem condição de pagar. Né? E a gente, sistemicamente, a gente procura trazer o cliente para o adulto, para que ele também possa assumir a autorresponsabilidade naquele conflito que ele está trazendo. E aí eu achei interessante na conversa que vocês tiveram com a doutora Isabela, importante mesmo deixar claro que o cliente também tem a participação dele no conflito. Sim, lógico. Ele tem que fazer a parte dele. Exatamente. Isso é lei do equilíbrio. Quer provar o teu direito, o advogado não pode produzir prova. Quem produz prova é o cliente. Você dá o caminho para o cliente. Olha, eu preciso de uma certidão atualizada, eu preciso de foto, eu preciso de carta, eu preciso disso, isso, assado. Eu não vou produzir nada disso. Ele que tem que trazer para mim o ônus da prova, de trazer a prova. Eu não sei se eu estou certo ou errado, mas eu sempre penso da seguinte forma. Já fui criticado por isso, tá? Eu vou repetir. O primeiro juízo da causa é o advogado. Porque se o cliente me procura, ele me conta uma historinha triste, mas ele não me convence, e eu acho que ele vai perder, com todo respeito, eu não pego. Porque se o meu cliente não me convence, e a historinha é triste, e eu percebo que não é uma história com fundamento, com verdade, e eu vejo que ele está querendo buscar vingança, eu não pego. Não trabalho pelo dinheiro. O dinheiro não me satisfaz. Mas isso é ético, né? Entendeu? Isso é ético, acima de tudo, né, doutor Daniel? Então, assim, eu sempre falo que eu já fui criticado ao ponto de, mas o doutor não pode julgar o teu cliente. Não, mas se eu não me convencer que o meu cliente tem direito, que eu vou lutar pelo direito dele, primeiro eu tenho que me convencer que o meu cliente tem direito para eu chegar para o juiz e falar, excelência. Você tem que acreditar no seu cliente. Tem que acreditar. Né, para você poder defender. Exato. Agora, é um cliente potencial, por exemplo, neste caso, para uma constelação. Né? Se ele está fazendo aquilo por vingança, o que está por trás dessa vingança? Doutora, a maioria das ações de família, eu falo que eles são pinchers, né? É 90% ódio e 10% direito. Então, eles têm ódio no coração e 10% de direito. É mais problemas psicológicos, emocionais a serem resolvidos do que direito propriamente dito. E é por isso que é importante a gente conduzir esses clientes para o adulto deles. Exato. Porque aí a gente vai oferecer subsídios para eles conseguirem resolver as questões. O problema é que nem todos estão abertos a escutar. Normalmente eles vêm num estado totalmente infantilizado. Exato. Né? Mas a pessoa não tem nem culpa, foi a criação, a forma que a pessoa cresceu.
e ela é infantilizada, ela não... Por conta do que eles receberam do pai e da mãe. Não tem autorresponsabilidade. Por exemplo, um pai que não quer assumir um filho, por exemplo. Muitas vezes você vai investigar ali, Sim. por meio de perguntas, quem são seus pais, com quem você mora. Ele vai dizer, eu moro com a minha mãe. Quer dizer, como é que uma pessoa que está morando ainda com a mãe vai ter condição de assumir a paternidade? Você percebe? Sim, é triste. Então, existem algumas perguntas que ajudam a esclarecer ali o que está por trás daquela decisão. Sim. Né? E daí permitir que aquele cliente, de repente, tome consciência, sabe? Nem todos, como já disse, nem todos estão abertos a escutar o que tem que ser dito. Porque a maioria dos meus clientes que chegam no meu escritório, meus clientes, eles escutam. Os meus clientes, eles escutam o que eu tenho que falar. Né? Porque eu dou a minha sugestão e eu faço o meu parecer. Então, o meu parecer jurídico é a minha opinião sobre o assunto. Ok, e esses são meus clientes. Agora, quem não é o meu cliente? É aquele que chega para mim e fala, doutor, é causa ganha, né? E eu falo, não. Há uma probabilidade de 50%. Então eu não quero você. Ok, você não é meu cliente. Perfeito. Né? Não é um cliente para você. Não é o meu cliente. E tá tudo bem o também. meu cliente é aquele que me escuta. Ele vai encontrar um advogado. Que vai prometer para ele tudo. Né? Doutora, vamos então entrar aqui. Olha, nós estamos já com 51 minutos de gravação. Uau! O tempo voa aqui, doutora. Já falamos de constelação familiar, a doutora falou um pouco, né? A questão... será que a gente pode completar a questão da convergência do direito ou já foi dito? Acho que já está, né? A questão também, que outro ponto da nossa conversa, é como que se aplica o direito sistêmico na prática advocatícia. Nós falamos também. Né? Como não se emaranhar com as questões emocionais do cliente. Já foi colocado, também, inclusive a questão de se afastar, também abordamos, de tentar buscar o equilíbrio, né? Exato. Mas a busca do equilíbrio foi perfeito, foi muito bom. A questão da procuração e contrato de honorários com ajustes sistêmicos, né? Como isso é possível, que a doutora estava falando sobre como colocar e quantificar honorários àquela questão. Isso foi uma das coisas que eu comentei. Falando um pouco de procuração, por exemplo, eu acho importante a gente refletir sobre os poderes também que a gente coloca muitas vezes naquela procuração tem bastante poder lá. Judiça fora da justiça e poderes especiais. De repente, nesta de receber muitos poderes, nós estamos recebendo o suficiente para isso, ou nós estamos também oferecendo subsídios para o cliente providenciar muitas vezes aquilo que a gente coloca ali, que é para a gente correr atrás. Então, a partir desta consciência, eu passei a ter uma análise mais específica, caso a caso, em relação ao que eu coloco ali na procuração. Sabe, poderes para desistir, poderes firmar acordo, receber, que é o mais importante. Receber, então, mas poderes de repente para receber pelo cliente, dar quitação. Então, depende do cliente, né? Porque é o que eu tô te falando. Depende do cliente, não são todos que a gente caso coloca. a caso, então não é assim pegar uma procuração padrão e usar. Eu tenho a mania, confesso que eu tenho a mania de ter um padrão, mas assim, os meus clientes são clientes que eu vejo que não vão dar problema. Aquilo que eu falei, no atendimento eu vejo que não vai dar problema, ele não é meu cliente. Meu cliente, eu estou numa fase de 42 anos de vida, com 18 anos de advocacia, eu estou selecionando. Sim. Eu mas prefiro ter poucos casos, poucos clientes bons. Doutor, por isso que é importante a gente ter parceiros na advocacia. Exato. Porque muitas vezes um cliente que eu percebo que está ali não é para mim, mas é para o meu colega. Situação. Exato, por isso que é importante. A gente daí indica um colega para fazer aquele trabalho, porque eu também, hoje em dia, não consigo também assumir tudo. Exato. Né? E a gente tem que ser, assim, também sincero e ético com aquele cliente que nos procura,
o qual você sabe que ele não tem condições financeiras de pagar um advogado e orientá-lo a ir até a OAB e passar sem pela dúvida, triagem sem da OAB. dúvida, Você fala sem assim, olha, dúvida. estou te dando essa orientação, não vou te cobrar consulta, ok? Porque nem consulta o cliente às vezes tem condições de pagar. Contudo, você não pode ficar quieto. Vá à OAB. Ó, tem prazo. Olha, você tem um direito, tem vá na OAB. advogados que estão inscritos no Não é? convênio Sim, entre a com Defensoria e a certeza. OAB. Existe um Então, preconceito. Existe um preconceito, também. mas tem bons advogados lá. Muitos, Tem eu muitos. encaminho. E eu vou falar bem a verdade. Eu acho que a maioria dos advogados inscritos, em sua maioria, são bons advogados, que prestam bons serviços. Sim, doutor. Assim como em toda profissão, médico, dentista, sempre vai ter um ou outro que vai dar problema. Mas não é exclusivo da advocacia. Não é. Toda profissão tem, não é mesmo? Doutor, então vamos lá. Né? Exemplos práticos e possíveis do exercício de âncoras. Fala um pouquinho de âncoras. O que seria âncoras? Vou utilizar um exemplo aqui com essa plataforma que eu trouxe. Sim. Que eu posso me utilizar ali com os conhecimentos sistêmicos que eu tenho, né? Num atendimento de família, por exemplo. Deixa eu ver se dá para ver lá no vídeo. Dá pra ver. É possível, né? Uhum. Às vezes, o simples fato de eu pedir para um cliente que me dê abertura para isso, né? Que dê autorização para isso, né? Sem dúvida. Eu pedi para ele posicionar para mim. Faz um teste comigo. Vamos lá. Posicionar o quê? Posicione para mim a sua família. Minha família. Sua família. Ixi, eu acho que esse podcast vai ser doido agora, hein? Vamos lá. Posiciona para mim. Deixa eu só ver. Qual é a questão aí? O que é A, B, 1, 2 de importância? Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso agora. Eu só quero que o doutor posicione para mim, primeiro você. Você quer saber onde eu coloco as pessoas? Vamos colocar no centro, só para te provocar. Que você posicione para mim. As pessoas? E eu tenho que escolher quem é pai e quem é mãe? Este é você, né? Não sei, pode ser. Não, eu pedi primeiro para você posicionar você. Primeiro eu. Não tinha entendido. Então tá. Então eu vou colocar eu no centro. Diga para mim quem é quem. Vou pensar que eu sou o centro da questão. Ok. E aí o próximo? O doutor é casado? Tem filhos? Tem uma filha, mas não é do casamento. Como? Eu tenho uma filha, mas não é do casamento. Não é com esta esposa? Não é com a minha esposa. Então essa é a sua primeira, segunda esposa? Não, a minha filha é proveniente de um namoro da infância. Tá bem. E aí só fui casado uma vez, é minha esposa. Espero que seja pro resto da vida. É porque no sistêmico a gente considera a primeira, a segunda, a terceira esposa. A gente não considera ex-marido e ex-mulher. Tá, não. Porque daí seria uma forma de exclusão, né? Sim. Eu não tenho ex-esposa. Só tenho uma filha. Então, por favor. Onde eu coloco mas ela faz parte do seu sistema. Quem? A ex? Jesus, esse podcast tá ficando problemático. Tô brincando, doutora. Mas ela de certa forma, ela pertence. Porque ela passou pela minha vida. Teve um vínculo. Tá, então vou colocar a moça aqui. Ok. E aí eu coloco minha filha. Por favor. Minha filha. Deixa eu ver. Como é o nome dela? Amanda. Tá. E aí eu coloco a minha esposa. Ok. Muito bem. Está na minha frente, inclusive. Ó, você perceba que existe até uma colocação. Você aqui no meio. Eu no meio. Minha esposa na frente. E minha filha atrás de mim. E aqui essa é a mãe dessa menina. Perfeito. A mãe da Amanda, que ficou lá atrás no seu passado, tá ali. Mas ela faz parte, ela tá aqui, ó. É algo que eu não considerava antes dessa conversa. Tá vendo? Antes ela tava aqui, ó. Tá vendo como já houve uma ampliação de consciência? Sim. Alguém tá sem cabelo aqui. A sua filha, só perceba, tá? Perceba. Assim, ó, só pela posição, pelo distanciamento e pela direção onde olham estas pessoas, a gente já consegue trazer aqui algumas percepções, né? Então, no caso, a sua filha aqui, ela tá atrás de você. Sim. Né?
Mas quem que veio antes? Você ou sua filha? Eu. Tá? É só um exercício de percepção. E aí a gente entra na lei da hierarquia. Você veio antes da sua filha. Uhum. E quem veio antes? A sua filha ou a sua atual esposa? A minha filha veio antes. Então, quem tem precedência? Minha filha. Exato. E a sua atual esposa, né, hoje, ela deve respeitar aqui a sua filha e também considerar a mãe dela, a sua antiga namorada lá, porque hoje ela só está junto a você, né, porque vocês romperam um relacionamento lá atrás. Se vocês estivessem juntos ainda, hoje ela não estaria aqui. Né? Então, se ela tiver condições de olhar para isso, reverenciar e respeitar e honrar quem veio antes, ela também vai ter o lugar dela aqui garantido e mais leve. Entendi. Sabe? É uma perspectiva de ver as coisas. Exato, é uma perspectiva. Muito legal. Né? Então, só isso aqui, de repente, já é uma oportunidade de trazer consciência, porque a gente coloca em imagens, né, aqui na plataforma, aquilo que está internalizado dentro de nós. Então, é como se nós estivéssemos externando a nossa imagem interna. Então, só é uma estrutura. O que a gente chama de repente, daria para fazer depois aqui um movimento, entrar mais a fundo numa constelação estrutural, que a gente chama. Que legal. Trabalhando elementos, bonecos e âncoras. Que legal. Isso então é o trabalho sistêmico que faz. Inclusive, se houver algum facilitador que estiver aqui nos assistindo e tiver interesse em conhecer essas técnicas da constelação estrutural, pode me procurar, porque eu tive a oportunidade de aprender a fundo com o programa Titãs, da professora Bianca Pisato, que também é advogada, uma colega advogada nossa, sistêmica, excelente. E ela vai iniciar um curso agora sobre estruturais em 13 de setembro. 13 de setembro. Então, E o curso é online ou é presencial? Online, tá? Online. Ela é do Paraná, é bom online. Porque não tem desculpa. Eu já fiz 2 capacitações nesse sentido, e vale muito a pena, principalmente para nós advogados sistêmicos, né? Sim, sim. Trabalharmos essas questões aí, ampliando a consciência do cliente para aquilo que pode estar emaranhado. Muito bom, doutora. Parabéns. Obrigado aí pela brincadeira, que não é tão brincadeira assim. E nós temos as cartas sistêmicas também. Olha tá? aí, tem cartas sistêmicas também, gente. Dá para trabalhar com as cartas. Tem bastante coisa. Tem bastante ferramenta, né? Não é coisa. Vamos dar o devido respeito, né? Muitas ferramentas. E vamos pro finalzinho. A gente já tá com 1 hora e 2 minutos de gravação. Podcast maravilhoso, sinceramente, traz muita luz, muito conhecimento, muita divisão literalmente de conhecimento mesmo, né? Eu tenho sede por conhecimento, eu acordo querendo aprender, durmo pensando em aprender. Eu fiquei muito feliz com o convite e com a oportunidade de falar desse assunto aqui com o Dr. Daniel. E uma coisa que eu acho que é importante também de eu deixar claro aqui, que as pessoas de repente muitas vezes confundem. A constelação, ela não tem nada a ver com espiritismo, com esoterismo, com misticismo. É uma ciência. Absolutamente. É uma ciência. Tem método. Exatamente. Né? É uma ciência. Exatamente. Assim como o direito é uma ciência e há um método. É uma ciência jurídica, a constelação é uma ciência social que complementa a ciência jurídica do direito. Ambas estudam os relacionamentos humanos. E não esqueçamos, né? A gente chama de direito, mas no fundo são ciências sociais e jurídicas. Exato, exatamente, é uma ciência. Né? Ciências sociais e jurídicas, vulgo direito. Com foco na solução e que busca, acima de tudo, eu acho, é o bem comum. Né? O bem comum é satisfazer as necessidades espirituais e morais, além das necessidades materiais das pessoas. Sim. Eu acho que é isso que a gente deve buscar como operador do direito, né? A serviço da vida e da justiça, né? Nós que buscamos, que temos uma função social.
Sim, acima de tudo. com certeza. Com certeza. Então, eu acho que o sistêmico vem muito a contribuir nesse sentido. Acredito. Vem a encontro com esse objetivo Né? nosso, que é fazer E por isso o eu acho melhor, que me né? trouxe muito mais sentido na advocacia depois que eu passei a estudar e me aprofundar. Uhum. E eu acho que com essa fala que a doutora colocou ao final, os serviços que nós, advogados, vendemos aos nossos clientes é a resolução de problemas. Nós buscamos facilitar a Facilitação. resolução, mas quem resolve os São problemas eles. não são eles. Nós devemos oferecer a eles subsídios para resolverem isso. Ok. Né? Nós estamos a serviço A serviço do cliente. de uma facilitação. Facilitação. Né? Boa. Agora, quem resolve realmente É o próprio cliente. Né? Nem o juiz Preferencialmente. resolve, né? Nem o juiz resolve. Porque se você tiver uma sentença e ele não estiver E é contente... interessante da gente perceber, doutora Daniel, que muitas vezes um processo ele demanda anos e anos e anos sem as partes conseguirem chegar num acordo, porque inconscientemente aquele processo é a única forma de manter aquelas partes vinculadas. Exato. Através daquele processo ele consegue entender que ele está com algum tipo de vínculo com a ex-mulher ou com os filhos. Que não sai. Exato. Porque na dor daquela mulher pela separação, aquele processo é a única forma dela manter um vínculo com o ex-marido. Eu vejo isso muito nos inventários. Os irmãos que não se conversam e não querem acordo, mas você percebe que, eles só se conversam por causa do processo. Eles os irmãos só comum. Se veem quando tem um velório. Muito comum inventarmos, muito. Herdeiros que não viveram o luto, sabe? E que precisam daquele processo porque ainda não conseguiram se despedir da pessoa que partiu, enfim. Exatamente. Doutora, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem vai nos assistir ou para quem vai nos escutar, né? Lembrando que esse podcast ele vai estar no YouTube, vai estar no Spotify e no Deezer. Então, quem não quer nos assistir, pode nos escutar, né? Então, deixa uma mensagem para o pessoal, para os advogados, ou então até mesmo os nossos clientes que, porventura, venham nos assistir. Uma mensagem para quem vai estar do outro lado da telinha. Eu quero agradecer novamente e dizer que é um prazer falar desse tema, que é muito caro para mim. Aqueles que tiverem interesse em se aprofundar, eu fico aqui à disposição para a gente falar mais a respeito. E agradecer muito mesmo, agradecer aos meus pais, agradecer ao meu sistema e honrar o seu sistema, Daniel, que me deu a oportunidade de falar deste assunto. A você, ao seu sistema. Obrigado. Né? Foi uma felicidade recebê-la. E reverenciar todos que tiverem a oportunidade de nos ver e de nos escutar. Perfeito, ótimo, maravilhoso. Boa colocação. Bem, deixa uma rede social. Doutora, tem rede social? Sim, eu estou lá no Instagram, como Karina, com K, _Panúncio, né, onde eu falo bastante também deste assunto. Tem algum canal no YouTube? Não. Ainda não. Ainda não. Em breve vai ter. Isso aí. Pode ser, sim. Sim. Recentemente, inclusive, você me fez lembrar que eu recentemente fundei a minha empresa chamada Karina Panúncio Práticas Sistêmicas. Oh, que legal. Né? Onde eu vou dar início aí a uma atuação realmente com cursos, com mentorias, com palestras, com workshops. Legal. Então é importante ter um canal no YouTube para fazer com que vou me organizar projeto, nesse sentido. né? Vou me organizar nesse sentido. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Nesse sentido. Parabéns e que tenha muito sucesso. Amém. Tenho certeza que vai ter muito sucesso porque é algo que só engrandece. Amém. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, viu? E aí eu vou falar com você que está nos assistindo, que está aqui até agora nesse podcast maravilhoso, que não perdeu um minutinho desse podcast. Se você ainda não nos segue no YouTube, siga o nosso canal no YouTube, que é o jus.esperniandi. Curta esse vídeo e os demais.
Mande esse link para o teu coleguinha, vamos fazer com que o nosso podcast vá para mais pessoas, vamos fazer com que esse podcast cresça. Esse é o nosso intuito, levar informação, entretenimento e, enfim, é isso. Esse é o Direito, esse é o Juiz Esperneandi. Eu quero agradecer você até aqui. Um grande abraço e até a próxima.